Boa tarde. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é com muita alegria que eu participo de um debate desse tipo, né? Desses eventos que estão sendo promovidos em relação à Constituinte. Eu diria até que depois de tantos anos de militância, eu estou me sentindo um pouco militante, além de ser professora, mas uma professora um pouco militante, porque é uma mobilização muito forte que nós estamos sentindo com o tema. Nós temos 15 minutos para falar. Escrevemos hoje, tentamos fazer um apanhado de alguns professores que têm publicado sobre a reforma política em livros, na área de ciência política principalmente, e algumas reflexões nossas, mas tem aqui também um fôlego grande de cientistas políticos que nós vamos citar toda vez que nos referirmos a ele. Então, nós começaríamos falando bem rápido, histórico, do contexto da Constituição Brasileira de 88, né, que ocorreu no período de transição, né, entre a democracia militar e a democratização. É bom que se diga para até a gente perceber a qualidade dessa Constituição de 88, né, porque esse processo de democratização ele vem fruto de uma pressão da população, mas também o processo de democratização ele ocorreu como o terror e a esperança que os militares tinham. Eles tinham esperança que a democratização iria trazer para eles uma extensão maior de tempo no poder, né? E também o terror, porque saberia que seria colocada a nu, né? Seriam despidos em relação a todos os atos cometidos naquele momento. Então, é importante que se diga que essa transição ocorre quando os militares também sentiam que a interpelação que eles faziam para a população em relação a chamar a população como povo, que deveria ser protegido por eles, não tinha mais ressonância. Então, nesse sentido, a gente vai ver que essa Constituição, ela surge naquele que vocês já conhecem bem, naquele processo da direta já, que terminou sendo uma indireta, né? E também é um momento que, conforme Maria Vitória Benevides mostra, tinha-se a presença de lobbies fortíssimos, principalmente de associações rurais e da União Democrática Ruralista na Constituição, né? E nessa Constituição de 88, ela mostra isso claramente. Os sujeitos políticos dessa Constituição, ou seja, pessoas que participavam das instituições nesse período democrático, eles formavam, né, na sua grande maioria, uma representação que não era uma representação republicana, né? Então, existem vários estudos que mostram que momento era esse do processo da Constituinte e da Constituição última que nós tivemos. Então, um dos estudos mostra como tinha-se presente um clientelismo fortíssimo, né, que estava presente nas afirmações de vários deputados. Então, alguns cientistas políticos fizeram entrevistas com deputados nesse período. E, por exemplo, podemos até citar um que é interessante, que serve como amostra. Um da Paraíba, um deputado que dizia: parcela ponderável dos representantes desta casa mantém suas posições às custas da política clientelista. Isso ocorre através de duas faixas: a faixa do emprego, dos favores pessoais, e a faixa que não tem, na primeira, essencialidade no elenco de problemas nacionais, mas tem, na primeira essencialidade, diante do quadro, o quadro municipal e, às vezes, até distrital. Ou seja, a racionalidade sempre foi a racionalidade do voto. Então, sempre se falava em nome das bases, das suas bases, dos seus distritos, e não dos problemas nacionais. Então, esse é um momento que se viveu a Constituição, que se vivia de transição.
Mas o Leonardo Avritz, né, que é um cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, ele faz um estudo dessa Constituição de 88, e ele acha que essa Constituição propôs, na sua arquitetura mais genérica, uma combinação entre a forma de representação, ela é a síntese da forma de representação e forma de participação. Então, ele mostra que essa combinação está muito presente, principalmente no artigo 14, que assegura que a soberania popular será exercida pelo sufrágio secreto, com voto igual para todos, no termo da lei, mediante dois pontos, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Né? E ele vai se referir, principalmente nesse estudo da Constituição, que ela deu margem para, principalmente na década de 2000, né, de 2000 para cá, ela deu margem para uma grande ativação participativa, através, principalmente, das instituições chamadas das interfaces Estado, política pública versus sociedade civil, que se dá através das plenárias, dos fóruns e das audiências públicas. Então, é interessante que a gente perceba que existem várias interpretações dessa Constituição de 88, mas também, que é o caso de Avritz, que resgata como uma Constituição cidadã, mas é interessante que a gente perceba também que é um momento de uma cultura política que está ali, dos caciques, de uma postura sempre clientelista em nome das bases, que tem até o livro Em Nome das Bases, se vocês quiserem ler, é um livro interessante. O sobrenome do cientista político é Bezerra, não me lembro do primeiro nome, né? Mas eu acho que, diante dessa, é bom dar esse nariz de cera, porque a gente pergunta, por que utilizar o plebiscito, né? Principalmente na contemporaneidade, né? Responderíamos, porque vivemos hoje numa sociedade com milhões de pessoas, uma sociedade heterogênea com múltiplas clivagens sociais e econômicas. Daí houve a invenção, né, de uma sociedade com milhões de pessoas, nessa contemporaneidade, a invenção da representação, pois a democracia direta, somente ela seria inviável, né? Mas, se nós temos, por um lado, também uma democracia só indireta e inviável, nós também temos o número de decisões reduzidas, que são o número dos nossos parlamentares. Então, nós teríamos de ter, passaríamos a ter o risco, se seria uma apologia aos representantes, teríamos viver sempre o risco da tirania, da corrupção e da incompetência. Então, o tema da representação tem sido alvo de intensos debates com vistas ao aperfeiçoamento dela, né, para uma democracia mais viável. E quando se fala em representação, surge logo o tema da reforma política, né? Aqui no Brasil, podemos até afirmar que esse tema, para muitos, virou um slogan frouxo. Por que um slogan frouxo? Porque muitos querem e falam da necessidade de ocorrer essa reforma política, né? Mas ela sempre é postergada, ou seja, os deputados vão, né, propor uma reforma e a gente pergunta, né, por que ela é postergada? Porque os deputados não vão querer uma proposta, né, que ela não beneficie a democracia, e sim que beneficie eles próprios. Ou seja, os parlamentares eleitos no sistema atual não aceitariam realizar essas mudanças. Ou seja, nenhum parlamentar vai querer fazer sua autorreforma, né? Ele não vai querer se reformar também. Então, o tema da reforma política tem como objetivo garantir o quê? Que a representação seja realmente democrática, mas isso só pode ocorrer com a ampliação máxima do debate e no quadro que vivemos, numa sociedade, como diz Faoro, escandalosamente desigual. A representação se falsifica antes de entrar nas urnas, ou seja, permitindo que as instituições a deformem e degradem. Sobre esse assunto, né, o Eder Sader, né, aponta que assistimos à importância da vontade dos executivos
tomando os partidos políticos cada vez mais, tornando os partidos políticos cada vez mais máquinas eleitorais oligárquicas. Ou seja, as campanhas eleitorais espetaculares, televisivas, é como se vendessem mercadorias. O financiamento privado, né, das campanhas ressalta a desigualdade da concorrência entre os candidatos, enquanto faz do ato de governar a retribuição do financiamento da campanha passada e a preparação já das condições de financiamento das campanhas futuras. Isso é importante que a gente fixe como fica entre o passado e o futuro. É copiar o título do livro de Agner Heller, né? Mas, diz ainda Eder Sader, já não é mais necessário você fraudar as eleições para corromper o processo eleitoral. Não é mais necessário isso. Basta governar para os ricos e poderosos e receber como contribuições as condições favoráveis à eleição e à reeleição. Esse quadro só faz reforçar os argumentos em favor da implementação de mecanismo de democracia direta, né, como mecanismo indispensável ao aperfeiçoamento da representação. É importante que se destaque aqui que nós não tomamos a defesa dos chamados puristas, ou seja, os partidários do sistema representativo puro, ou aqueles que defendem a democracia só direta, achando que o mundo da virtude está em um ou no outro e o mundo do pecado está em um ou outro, como acontece, inclusive no meio acadêmico se vê bastante, né? Ou seja, o mundo dos institucionalistas, né, onde os representantes estariam nesse sistema de representação pura, e os defensores da democracia apenas direta, né? Mas é importante aqui ressaltar as vantagens da democracia direta, né? E no nosso caso aqui do plebiscito, né? Que seria proposto por esse grande movimento que nós estamos aqui tentando fazer parte, né? Bom, foi colocado em ordem por Benevides, no livro dela Cidadania Ativa, o que se diz sobre a democracia direta e sobre o plebiscito, a importância dele, né? Ele é uma forma de desbloqueio do legislativo, fortalecendo medidas que não interessam a maioria dos parlamentares ou são considerados temas de impasse. 2. Outra vantagem do plebiscito, dá-se ao povo o direito de decidir questões e problemas para cujas soluções eles se sentem mais preparados e legitimados do que os próprios representantes. 3. Cria-se o fortalecimento de novas lideranças políticas fora dessas oligárquicas. E 4, seria um instrumento de aferição da vontade popular, servindo de expressão tanto de seus desagravos quanto de suas aspirações, além do estímulo à mobilização de uma população que às vezes está silenciosa, né? Bom, é claro que existem, hoje até na Suíça, existem estudos dos últimos plebiscitos, onde houve uma contaminação do poder econômico fortíssimo, inclusive de empresas de automóveis, né, de indústria de automóveis, que vêm contaminando resultado do plebiscito. Então, é importante que se veja também que tem esse lado. Mas o papel do plebiscito é um método de decisão política para tornar a representação mais democrática. Em resumo, os cidadãos, enquanto sujeitos detentores de soberania popular, então, estão autorizando o quê? O governante a agir em seu nome. E então o cidadão é o mandatário, os governantes é o mandante, desculpe, e o governante é o mandatário. A democracia direta de caráter plebiscitário significa o quê? Aumentar o número dos que decidem a política. Acreditamos que iniciativas como essa que estamos aqui, do plebiscito e de uma constituinte exclusiva e soberana, pode permitir pensarmos na possibilidade de uma até refundação da política e, a partir dela, do próprio Estado. Só com a vocalização continuada dessa soberania popular, com suas preferências e um intenso movimento que estamos assistindo, acho, agora pela Constituinte, exclusiva e soberana, é que podemos garantir uma reforma política que, por sua vez,
deve estar pautada no respeito integral dos direitos humanos com a ética enérgica de inclusão social, usando as palavras de Benevides, e na soberania pautada também na soberania popular. E aí, se nós pautamos nesses dois princípios para encerrar, né, que seria da soberania popular ativa e de um respeito aos direitos humanos com essa ética enérgica da inclusão social, nós estaríamos o quê? Tendo como princípio a indivisibilidade da democracia social e da democracia política. E aí terminamos, acho que 15 minutos ou 20.